Rádio Latina in Foco, com as associações. Conectando vozes, aplaudindo causas. A Rádio Latina mais perto das associações. O Infoco de hoje é sobre política, mas atenção, não se assustem. Vamos precisamente focar esse ponto para desmistificar e também mostrar que a política é acessível a todos, sobretudo aos mais novos. Por isso mesmo estamos aqui em frente ao Europa Experience, onde está a decorrer um evento dedicado aos mais jovens e também falar com o autor do livro Política Explicada aos Mais Novos. Estão prontos? Sigam-nos. Para nos falar sobre este projeto didático, convidei João Carlos Durão, autor do livro Política Explicada aos Mais Novos. João Carlos, boa tarde aqui neste espaço Europa Experience. Muito boa tarde. É um prazer mais uma vez acolhê-lo, mas agora num espaço diferente, no fundo onde também se senta em casa, não é? Verdade. E tem tudo a ver também com o livro A Política Explicada aos Mais Novos. Mas vamos nos sentar, porque se de certa forma diz que o objetivo também é que se explique, se fale política de forma descontraída, também verdade. nós temos que estar descontraídos. Um pouco mais à vontade, não é? É isso mesmo, e por isso começo, João Carlos, por perguntar o que o motivou a escrever um livro que traduz a política para uma linguagem acessível aos mais jovens. Eu sempre tive interesse pela política desde muito cedo. Tive política sempre muito próximo na minha família e faz exatamente agora um ano, na preparação de um jantar de Natal com os nossos amigos cá de Luxemburgo, o filho de um dos nossos amigos sonha ser burgomestre. Ele calhou como amigo secreto à minha filha e eu questionei os pais: o que é que vou oferecer? E ele disse: olha, oferece-lhe qualquer coisa, um livro, algo que lhe mostre os princípios básicos da política. Eu procurei na Amazon, em livrarias, e tudo o que via ou era demasiado complexo e não era atrativo, ou era demasiado infantil. Então decidi, ainda tinha algum tempo, começar a criar os conteúdos, com pesquisa na internet através da inteligência artificial, agregando, e aí nasceu o primeiro protótipo da obra da Política Explicada aos Mais Novos. Muitas vezes pensa-se que a política é um assunto apenas de adultos, mas não é bem assim. João, por que é que acha importante começar a falar de política desde cedo? Eu acho que o livro começa a explicar exatamente os princípios da política, mas a base dela, ou seja, a democracia. E é por aí, porque hoje em dia fala-se muito da política, é uma buzzword em todo o lado, os miúdos ouvem muito, nem sempre pelos aspectos positivos, e é importante que eles percebam que, efetivamente, a política não é apenas para os grandes, também é para os mais novos, e eles aplicam já no dia-a-dia, com os amigos, na escola, eleição do delegado de turma e tudo mais. Então, inclusive, posso partilhar uma situação que aconteceu, que eu presenciei de perto, tanto na escola da minha filha, turma dela, eleição do delegado de turma. Minha filha candidatou-se, fez uma apresentação muito completa do que é que eu poderia fazer, qual é a coisa que eram as ideias dela, mas coisas realistas, não é? E houve colegas que foram muito ambiciosos, até uma maneira quase irreal, e acabaram por ganhar. Quem se excedeu acabou por ganhar e não concretizar o que prometeu. Ora, aqui está. Ou seja, sem saber, já estão, de certa forma... Ou seja, eu até usei esse caso em casa para expor exatamente isso, que como base a política deve ser para ser feita de uma maneira realista e para ajudar o próximo e a sociedade, portanto... Mas explicar esses temas e outros, não é? Sim. De forma simples não é fácil. Não, efetivamente não é fácil. Como? Efetivamente não é fácil, mas quando nós somos pais, e eu já sou pai de uma pré-adolescente com 11 anos e de um menino com 7, nós temos que nos adaptar à comunicação com eles, não é? E eu tentei aplicar essa linguagem de comunicação com os meus filhos no livro, porque se eles percebem, todos os outros miúdos vão perceber. Portanto, eles no fundo foram um ponto de partida também. Sim, com certeza. Sim. Como encontrou o equilíbrio entre manter rigor, porque é importante, sim, e usar uma linguagem acessível? O rigor foi muito explícito na parte da Constituição. Quando eu cheguei à parte específica de Portugal, do sistema político de Portugal, em que falei um pouco da Constituição, aí sim, o rigor foi muito explícito por causa dos artigos apresentados e tudo mais. No resto, o rigor existe sempre durante a obra, mas
explicado de uma maneira mais por alto, não é? Quem é o público que mais o surpreendeu com o feedback sobre este Política explicado aos mais novos? O que realmente me surpreendeu, mas que eu também tinha alguma expectativa que tivesse algum impacto, é nos pais que compram os livros para os filhos, mas acabam por ser os primeiros a ler. De facto, isso tem sido efetivamente uma muito agradável surpresa. Inclusive o livro, neste momento, está em reedição, vai ser publicado agora no início de dezembro. E enquanto não esteve à venda nas lojas, havia pais que o viam na loja da FNAC, na Bertrand, por aí, indisponível. Então vinham ao meu encontro nas redes sociais, procuram-me nas redes sociais. Vi o seu livro, queria comprá-lo para a minha filha, mas não tenho. Pode enviar-me uma cópia. Mas exatamente, é interessante também que os pais leiam e que sintam que realmente os filhos vão aprender algo e até eles mesmo, ou reaprender, se formos a ver. Sim, indiscutivelmente. E esse foi exatamente o feedback. Os pais leem antes de os lerem aos filhos, até para poderem interiorizar melhor o conteúdo e explicá-lo com uma ênfase diferente. Acaba por ser também um guia para os pais, sem dúvida. Sem dúvida. E um convite ao debate entre pais e filhos sobre Verdade. A política, mas de uma forma mais realista, uma forma menos dramática, digamos assim, não deixando de ser realista. Pensa escrever mais obras para os mais novos, ou talvez sobre economia, sociedade, instituições democráticas? Os projetos que agora estão mais próximos é pegar neste livro, traduzi-lo para alemão, inglês e francês e adaptá-lo para a realidade de cada país. Como neste tem a Constituição Portuguesa, tem a forma do Governo, o papel do Presidente da República, vamos adaptar esses capítulos para a França. A história de cada país da Europa. E traduzi-lo para essa língua. Não para cada país, mas principalmente para estas três neste caso, exatamente. Porque são as línguas mais faladas. Okay. Depois desse projeto já tenho outro também em vista e já tenho uma pessoa que está muito interessada em trabalhar comigo nele, que é sobre a literacia financeira para as crianças. E esse também pode ser interessante. Prevejo que possa ser publicado no final do ano que vem. Até porque eles hoje em dia estão tão ligados com as tecnologias e ouvem tantas essas palavras de cripto e bolsas e ETFs e tudo mais. E acho que quanto mais cedo eles souberem decifrar o que é que estão a ouvir e a falar, quem sabe, quando recebem aquele dinheirinho dos avós no Natal ou nos anos, em vez de o porem no milheiro, vão investi-lo. E depois, quando forem para a universidade... já tem bom pé de meia, não é? Que mensagem o João deixaria aos jovens leitores e também aos adultos que os acompanham sobre o papel de cada um na vida democrática? Não se acanhem, não tenham medo, cheguem-se à frente. Portanto, participem, vão às assembleias municipais com os pais, peçam para ir visitar esses eventos quando acontecem. É isso mesmo, participar é a palavra-chave. E depois desta conversa tão esclarecedora e enriquecedora sobre política com o João Carlos Durão, autor do livro Política Explicada aos Mais Novos, encontramos-nos no espaço ideal para, de certa forma, assimilar toda esta informação e também familiarizar-nos com este aspecto da vida política. O ideal será continuarmos com uma visita guiada que será coordenada precisamente por Sofia Pacheco, coordenadora do Europa Experience. Está convidado? Venha daí! Decorreu até 21 de novembro no Europa Experience, o espaço onde nos encontramos, o evento Transitional e-Pass Event, que reúne cerca de 150 jovens e adolescentes de liceus da Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, e que se reuniram neste espaço para 3 dias dedicados à Europa. O ideal será falar com Sofia Pacheco, coordenadora do Europa Experience, que já está à nossa espera. Olá. Olá, bem-vindos a todos ao Europa Experience. Antes de mais, para quem nos está a ver e ouvir, o que é, Sofia, a Europa Experience? Ora bem, o Europa Experience é um centro de visitantes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia que abriu aqui no Luxemburgo no passado dia 9 de maio do ano passado. Portanto, estamos já... Ainda é recente. É muitíssimo recente. Tem como finalidade aproximar a União Europeia dos seus cidadãos,
explicar de forma, como dizias e bem, lúdica, interativa, o que é isto da União Europeia. A União Europeia é vista como um papão, não é? Algo muito complexo, inacessível, destinado apenas às elites, e o que nós pretendemos com estes centros é precisamente mostrar que não, que a União Europeia é um projeto que sem os seus cidadãos não tem razão de ser. Enquanto os países da Europa estão instalados estes espaços, digamos assim. O Europa Experience Luxemburgo faz parte de uma rede de Europa Experiences. Lisboa ainda não tem um centro como este, mas se tudo correr bem terá um dia. Neste momento estamos presentes em 17 capitais, desde Helsínquia, Copenhaga, Viena, Paris, Berlim, e a nossa casa-mãe, digamos, está em Bruxelas, é o Parlamentarium. E por que não, Sofia, uma visita guiada para melhor conhecermos este centro, Europa Experience, e partilhar com os nossos ouvintes o espaço, saber o que propõe, o que é que encontramos, qual é o objetivo principal, quem é que pode visitar, portanto está aberto a todos, como fazer para visitar este espaço e, sobretudo, para usufruir de tudo aquilo que é proposto, porque sem dúvida que nada foi deixado ao acaso. I only want you when you're gone, 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 playing like we're done, done, done. I love you, drive me insane. Pedimos à Sofia que nos guie, que nos explique e deixemos-nos envolver por este ambiente tão agradável, saudável. E europeu. E europeu, sobretudo, exatamente. Isto representa muito bem a Europa e, de certa forma, é prova de que é bastante acessível e que não há nada a temer, não é? Exatamente. O centro está aberto de segunda a sábado, das 10 às 6 da tarde. Recebemos muitos grupos de visitantes, mas de facto o centro está aberto a todos, quer visitantes individuais, mas também grupos de visitantes. Recebemos muitas escolas secundárias, universidades. As atividades podem ser reservadas através do nosso site internet. Eu destacaria 3 que são extremamente interessantes. A primeira, o jogo de simulação. Na verdade, o que nós propomos é receber grupos no mínimo de 16 pessoas, e propor-lhes um jogo de simulação, através do qual, durante 2 horas, os nossos visitantes podem literalmente colocar-se na pele de um deputado ao Parlamento Europeu e, portanto, durante 2 horas têm de analisar uma nova proposta de lei e têm de debater entre eles, têm de fazer concessões em alguns pontos para poder ganhar noutros, para chegar a consensos, que é exatamente o que se passa na realidade todos os dias no Parlamento Europeu. Vamos entrar agora no nosso cinema 360 graus, que propõe um vídeo curto, de cerca de 7 minutos, que nos explica as origens da União Europeia, as conquistas que nós alcançamos juntos. Nós somos portugueses, vivemos no Luxemburgo, isto sem a União Europeia não seria possível e no fundo o vídeo mostra todas essas dimensões da União Europeia. Portanto, para além deste fantástico cinema 360 graus, temos mais estações, venham comigo. Esta é uma das estações mais interessantes, por exemplo, podemos consultar exemplos concretos de projetos financiados pela União Europeia nas diferentes regiões e é de facto uma estação que mostra em termos concretos a mais-valia da União Europeia nos diferentes territórios. As crianças são contempladas, os mais pequenos, para que juntamente com os pais vivam a experiência. O que é que propõem como atividade para os mais pequenos? Muito bem, o nosso centro de facto propõe atividades para os mais pequenos, nomeadamente aos sábados, e apelo a todos a reservarem no nosso site internet aos sábados às 3 da tarde. Temos uma atividade muito lúdica para os mais pequenos, entre os 6 e os 10 anos, chama-se L'Europe et toi. Eles terão de colocar as 27
bandeiras da União Europeia aqui no nosso mapa, aqui no chão, e nunca é cedo demais para nos começarmos a sentir todos mais europeus. Sem dúvida, portanto acho que até como palavras finais é o ideal. Desde já, Sofia, muito obrigada. Uma última mensagem para quem nos está a ouvir e a ouvir. São todos muito bem-vindos ao Europe Experience. Volto a lembrar, o centro de visitantes é gratuito, aberto a todos, de segunda a sábado, das 10 às 6, só precisam trazer o vosso cartão de cidadão e de facto esperamos com este centro aproximar a União Europeia mais dos seus cidadãos. E foi este o Enfoque do mês de novembro, com destaque para mais um projeto socio-educativo Europa Experience. E depois disto, acha ainda que a política não é acessível a todos? Eis a questão. A experiência continua, mas agora na sua rádio, que é música para os seus ouvidos. Até breve. Enfoco, a Rádio Latina mais perto das associações.